Salve, salve, meus queridos. Aí, estamos de volta. Coisa boa. E aí, quem aí já assinou seu contrato hoje? Trouxe até a caneta, ó. O que você tá falando, professor? Tá viajando logo de início? Calma, que a gente vai chegar lá. Vocês vão entender o que eu tô falando, né? Dando sequência aqui aos nossos conteúdos, a gente teve uma unidade muito rica, muito boa, de discussões profundas. Gostei de ver, né, as produções de vocês, a dedicação de muitos de vocês. E a gente começa a nossa unidade 2 com um formato um pouquinho diferente, mas que eu tenho certeza também que vai ser muito proveitoso se a gente conseguir seguir as etapas, né, pouco a pouco, entendendo, né, aonde a gente quer chegar com as nossas aulas. E é por isso mesmo que eu hoje trago esse tema para vocês, né, que como sempre o nosso resumo aqui na nossa tela, e seguindo aí algumas solicitações também, eu vou trabalhar com aulas mais curtas, tá? Então eu vou dividir esses conteúdos aqui em duas aulas, para a gente ter aulas mais curtas, de menos tempo cada uma, e distribuir elas pela semana também, para que a gente possa ter esse momento aqui, além do momento ao vivo pelo Meet, né? Então a ideia é essa, que vocês assistam a aula aqui primeiro, depois a gente se encontre pelo Meet para fazer algumas discussões e conversar sobre o tema da aula de hoje. Que é, né, aproveitando falar sobre ele, esse que está aqui em cima. Hoje nós vamos falar sobre o famoso contrato social. Famoso, professor, eu nunca ouvi falar, mas vai escutar pro resto da vida agora. Porque tudo que você fizer na sua vida, você vai lembrar dele agora, né? Contrato, mas eu não assinei contrato nenhum, gente. Não posso só viver minha vida não, sem ter que seguir contrato nenhum. Infelizmente não dá, né, meus queridos? Porque a gente vive em sociedade e a nossa liberdade está sempre condicionada também com um certo nível de controle. E a gente vai chegar lá, tá? Mas para isso, então, a gente vai passar por esses 5 pontos. Eu trouxe aqui algumas frases de novo, como sempre eu gosto da gente começar conversando sobre algumas dessas frases que vão orientar a nossa discussão na aula de hoje, né? Depois a gente vai ter uma discussão mais voltada para as nossas liberdades, né, individuais, como que a nossa vida em sociedade segue algumas regras, né, que estão dentro desse contrato, e retomar alguns conteúdos que a gente viu na primeira unidade também, né, ainda falando de relações de poder, mas aqui mais voltadas para como tudo isso começou dentro da ciência política. Lembrando aqui que a gente está trabalhando o conteúdo de ciência política dentro da área de ciências sociais, né? Sociologia, que é essa disciplina de vocês. E depois a gente vai falar desses 3 contratualistas, né? Que são os 3 autores clássicos de muito tempo atrás, que falam sobre coisas muito atuais que a gente não resolveu até hoje. Então por isso que eu estou trazendo eles de novo, tá? Então a gente vai falar de Thomas Hobbes, de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau. Certo, meus amores? Então para isso, a gente vai começar com essas frases aqui, tá? Aqui tá tapando o nome do Rousseau um pouquinho, mas não liga não. Ele não vai se importar. Ele é gente boa. Às vezes, né? Às vezes ele dá dor de cabeça também. Mas a gente vai começar não é com esses 3 não. A gente vai começar com um ditado, com uma frase que se tornou muito popular ultimamente, principalmente pelos movimentos sociais contemporâneos, né? Mas é uma frase que vem, na verdade, do povo banto, né? Lá do sul do continente africano. Então, esse povo que tem uma raiz muito forte também na construção, né, das identidades brasileiras, e que foi tão apagado, né, historicamente, mas esse conhecimento, que é de uma filosofia que é conhecida como Ubuntu, né, e que é a frase que diz o seguinte, que eu sou porque nós somos. Então essa frase está trazendo para a gente qual mensagem? Né? Como que vocês interpretam essa frase? Vamos deixar vocês pensarem um pouco. Quando eu falo que eu sou porque nós somos, é uma frase mais direta, né? Que está dizendo para a gente então que a gente vive em comunidade e que o meu sentido de existir só é completo se eu estou inserido no todo, na minha coletividade, certo? Então é uma frase que inspira para a gente um sentimento de coletividade, né? De não individualismo, mas de coletivismo. E isso é uma filosofia muito forte entre os Bantu no sul da África.
certo? Tudo isso para falar agora de três europeus. Três europeus que foram conhecidos como contratualistas e que também têm suas frases filosóficas sobre essa convivência nossa em sociedade. Então, o Locke, por exemplo, vem falar pra gente o seguinte: que onde não há lei, não há liberdade. Olha o que ele está dizendo aí, né? Locke ele vai ser muito conhecido pelas ideias do liberalismo. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Mas as ideias liberais bebem muito do pensamento desse cara aí. E ele é muito focado, né, os seus pensamentos na ideia de liberdade. E ele está condicionando uma coisa a outra. Que é isso, professor? Ele está botando uma condição. Então, para a gente ter liberdade, a gente precisa de leis. Olha o que ele está dizendo, então. Para a gente garantir alguns direitos nossos enquanto pessoas, indivíduos, nós precisamos de um certo nível de controle. Nós precisamos de um certo nível de restrição. Porque se não tiver uma lei coordenando a sociedade, a gente não vai ter esses direitos garantidos. Faz sentido? Vocês concordam com o que Locke está dizendo? Né? E aí o Thomas Hobbes, que é esse outro aí um pouco mais mal-humorado, ele vem falar pra gente uma frase um pouco maior também, mas basicamente a mesma coisa. Olha o que ele está dizendo. Qualquer governo que seja, é melhor do que a ausência de governo. Ou seja, a falta de governo. O despotismo, o que é o despotismo? A ditadura, o autoritarismo, né? Aquele poder único, forçado. Por pior que seja esse governo, é melhor do que a maior anarquia. Anarquia aqui no sentido de falta de governo, né? Da violência civil generalizada e do medo permanente e da morte violenta. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, que é melhor a gente viver uma ditadura do que viver num estado onde a gente está se matando com violência para todo lado, querendo, né, a morte do outro, a violência generalizada. Na opinião dele, então é preferível a gente ter um governo péssimo do que a gente não ter um governo. E aí? Complicado, né? Concordam ou não concordam? Ele esqueceu de falar que a própria ditadura pode ser fonte de violência. Inclusive ela é, né? Ela legitima muitas violências e o comportamento egoísta do ser humano. Mas vocês vão entender porque que ele está pensando assim daqui a pouco. Porque ele defende uma forma de governo também que a gente não concorda muito hoje em dia, né? Mas na época dele, na cabeça dele, fazia sentido. Daqui a pouco vocês vão entender. E o Jean-Jacques Rousseau, ele vem falar pra gente que a natureza fez o homem, ou os seres humanos, né? Melhor falar seres humanos do que homem, que inclui todas as pessoas. A natureza fez os seres humanos felizes e bons, mas a sociedade deprava, corrompe, torna-os miseráveis. Eita! Então Rousseau está falando pra gente que nós nascemos felizes e bons. Nós nascemos puros. E a sociedade, com seus meios de corromper, de tornar a gente egoísta, de tornar a gente competitivo, vai tornando a gente também miserável, vai tornando a gente agressivo, violento e afastando a gente da nossa natureza boa. Olha que pensamento que ele está tentando trazer aqui, né? Esse pensamento do Rousseau está mais ligado com a filosofia Ubuntu que está em cima. Eu sou porque nós somos. Por que será? Né? Porque ele está colocando que naturalmente nós temos uma tendência a se comportar bem em coletividade, mas essa própria coletividade vai tirando da gente características que são benévolas, né? Que são boas, que são de harmonia, de solidariedade. E aí, hein? Como que essas quatro frases se conectam? Frases que vêm de contextos tão diferentes, né? Uma de matriz africana, as outras de matrizes europeias. Mas como que elas se conectam? Vai deixando aí nos comentários o que você pensa. O que você acha sobre essas frases aí? Já escutou alguma delas? E a gente vai dar seguimento à nossa aula. Bom, eu trouxe pra vocês aqui, vai cortar um pouco a imagem, mas daqui a pouco eu mexo ela pra vocês enxergarem direitinho. Um resumão da nossa aula
das nossas aulas da unidade 1, né? Principalmente na última aula, onde a gente ainda estava falando sobre o poder, as relações de poder, né? Ou seja, quando eu estou falando relações de poder, eu estou dizendo, né, aonde existe relações entre duas ou mais pessoas e que determinam o que elas podem ou não podem fazer, né? Então, a partir do momento que eu tenho um grupo ou uma pessoa fazendo a sua vontade valer em cima de outras pessoas, eu tenho uma relação de poder, né? E eles vão dizer pra gente que ninguém está livre dessas relações. Então, retomando o que a gente já estudou, né, não existe pessoa que está fora de relações de poder na nossa sociedade, porque dentro da nossa família a gente tem relações de poder. A partir daí, dentro da escola a gente tem relações de poder. Dentro da igreja que a gente frequenta tem relações de poder. Na rua, quando a gente está andando, tem relações de poder. Está delimitado ali quais espaços você pode, quais você não pode. O que você pode fazer na rua, o que você não pode. Porque senão tem a polícia para te reprimir. Tem outras pessoas para te julgar. Então, estão relações de poder que estão ao nosso redor, a todos os espaços, né? E por isso mesmo que as nossas liberdades individuais, as nossas escolhas, nossas ações, elas estão limitadas por aparelhos de controle, né? Então, existem mecanismos da sociedade controlar as nossas vontades e as nossas ações. Isso tudo a gente já viu. E o Weber mesmo, ele veio trazer pra gente a noção de dominação. Dominação para ele é uma forma muito específica de poder, né? E é até interessante a gente conversar mais sobre isso e se questionar. Porque para ele é até meio polêmico, né? A dominação ela só acontece quando esse poder ele é legítimo. Então quer dizer que as pessoas precisam aceitar estarem subjugadas na situação de dominação, porque senão não é dominação, né? Senão a dominação não se sustenta. Você precisa das pessoas estarem de acordo, pelo menos, não reagirem a esse poder para que a dominação continue existindo. E até faz certo sentido, né? E o Norberto Bobbio, ele vem dizer que esse poder acontece de várias formas. Ele pode ser um poder de forma econômica, né? Por exemplo, o capitalismo. Ele pode ser um poder político, como as decisões de um presidente para o país. Ele pode ser um poder ideológico, né? Como a mensagem que uma emissora pode passar sobre um grupo político, ou sobre uma religião, ou sobre o consumo de mercadorias, e por aí vai, né? E tudo isso a gente já estudou também. Agora hoje, a gente vai dar 10 mil passos para trás. A gente vai voltar lá nos primórdios da sociedade humana. Lembrando que nós somos, então, pertencemos ao reino Animalia, né? Portanto, nós somos seres humanos pertencentes ao reino dos animais. Animais racionais, né? Mas ainda assim animais. E os três contratualistas que a gente vai estudar hoje, eles eram antes de tudo filósofos. Filósofos políticos, né? Esses três aqui que eu já mostrei para vocês. Então, Locke, Hobbes e Rousseau são três filósofos. E acima de tudo, eles queriam entender algumas perguntas que a gente faz até hoje. Eles queriam entender se o ser humano nasce bom, se o ser humano nasce ruim, ou se o ser humano nasce neutro, né? Qual é a origem da sociedade? Por que a gente se organizou em sociedade? Essas são as perguntas que eles estão fazendo, né? E eles vão chamar essa etapa inicial de estado de natureza. Então vocês vão ver essa expressão se repetir nos três autores. Estado de natureza. E aqui não é aquele estado que a gente falou lá na aula da unidade 1, não. Aquele estado com E maiúsculo, né, com a letra E maiúscula, que é o estado do povo, território e soberania. Esse estado aqui é um estado mesmo de estágio da humanidade, né, uma etapa que seria natural, original, lá do passado, né? Só que esse estado de natureza ele não existiu de verdade. E os autores reconhecem isso. Esses três autores, o Locke, o Hobbes e o Rousseau, eles sabem que o estado de natureza não existiu. É um estado imaginário, né? E que eles usam justamente para tentar compreender qual seria a essência humana. Então esse é o termo, né? Essa é a questão aqui. Qual é a essência
do ser humano? O que é que faz de nós seres sociais? Por que é que nós buscamos nos organizar em grupos lá no início? Aqui uma imagem, né, que retrata, por exemplo, um grupo dos Neandertais, né, que era uma outra espécie humana que existia no planeta. Então, não, nós não éramos a única espécie que existia. Nós somos Homo sapiens sapiens, essa é a nossa espécie. Mas existia uma outra espécie chamada Neandertais e outras também que existiram antes e que foram disputando espaço no planeta e que por questões evolutivas e de guerra também, de eliminação, foram sendo apagadas do planeta até que então sobraram nós, Homo sapiens sapiens. Mas então como seria lá, né, nessa etapa aí dos Neandertais, dos nossos ancestrais? Por que eles resolveram se organizar? Por que eles resolveram morar juntos? Por que eles resolveram dividir a comida, a caça, a caçar juntos, a se reproduzir e por aí vai? Né? Será que eles eram egoístas e já queriam as coisas só para eles mesmos? Será que eles estavam precisando dessa solidariedade para sobreviver? Será que eles foram aprendendo a ser assim, com o convívio, né, uns com os outros? E assim foi surgindo o nosso famoso contrato social. Então o contrato social não é um papel que a gente vai abrir lá na maternidade, né? Acabou de nascer, chega a enfermeira, dá um contrato ali, pega o pezinho do bebê e carimba no papel e pronto. A partir de agora você aceitou viver em sociedade. Eu acho que ninguém fez isso, né? Eu não me lembro, pelo menos, de ter assinado esse contrato. Mas eu vou dizer então uma verdade que vocês vão gravar para sua vida. Todo mundo aqui assinou e continua assinando esse contrato social em todos os momentos da nossa vida. Como que eu faço isso? A partir do momento que eu resolvo viver em sociedade e seguir as ordens e as normas que essa sociedade me impõe. Então tá todo mundo aqui dentro do contrato, né? Ele é um contrato invisível e que está presente nas nossas relações de afeto, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações de amizade, de inimizade. O contrato social nada mais é do que esse pacto que a gente fez para poder existir em sociedade. E aí cada autor vai analisar isso de uma maneira, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então aqui eu quis colocar para vocês a transição então desse estado de natureza para a sociedade civil é justamente pelo contrato social. Então no estado de natureza a gente não tinha contrato, era cada um por si, né? Então a gente só vivia com os nossos instintos, com aquilo que fazia da gente ser humano. A partir do momento que a gente firmou um pacto, que a gente firmou um acordo, a gente passou a viver em sociedade civil. E aqui eu dei um exemplo de uma assembleia, uma reunião das organizações das Nações Unidas, da ONU, que é a organização de quase todos os países do mundo, para tomar uma decisão em prol do planeta Terra. Então é um exemplo muito claro de uma organização coletiva em prol de direitos da humanidade, né? É um exemplo de como a sociedade se organiza hoje em dia, né? Então, para existir sociedade, precisa haver um contrato social. E aí, como cada contrato vai ser firmado e quais são os termos que a gente vai colocar nesse contrato, a gente vai ver na parte 2 dessa aula, que vai ser em um vídeo separado, que eu vou continuar desse ponto que a gente parou, fazer que nem os blogueiros a partir de agora. Tchau, gente. Eu volto, viu? Beijo.